Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho de hoje, dia 22 de outubro. Hoje nós celebramos a memória de São João Paulo II, esse grande Papa que por tantos anos esteve à frente da Santa Igreja. Queremos pedir a sua intercessão, rezando de modo especial pelos jovens, rezando pelas famílias. Papa João Paulo, que tanto cuidou dos jovens, das famílias, que ele interceda por toda a Santa Igreja. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 13, versículos do 1 ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com um dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, no Evangelho, Jesus comenta sobre algumas tragédias que aconteciam naquela época e que acabavam assustando aquelas pessoas. Os galileus que foram mortos, o seu sangue misturado com um dos sacrifícios, os que morreram com a queda de uma torre. E essas catástrofes que chamavam a atenção e despertavam a curiosidade. Mas por que eles foram vítimas dessas catástrofes? E se nós olhamos os nossos dias, a gente percebe que essa mesma curiosidade, essa mesma estupefação nos assusta quando nós vemos uma tragédia, quando uma catástrofe acontece. Tantas são as perguntas que surgem. E Jesus não dá uma resposta direta sobre estas tragédias, mas ele aproveita essas tragédias para mostrar que existe uma tragédia pior ainda. Mais do que as tragédias físicas que podem nos atingir aqui nesta vida, é a tragédia, é a catástrofe da morte espiritual, ou seja, da nossa condenação, da nossa ida para o inferno. Essa é a pior tragédia que pode nos acontecer. E é dela que nós devemos fugir. É contra ela que nós devemos lutar. E por isso, o remédio para evitar essa tragédia muito pior, que é a nossa condenação eterna, é a conversão. Se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Jesus, mais uma vez, aproveita aquela ocasião para nos recordar o quanto a gente precisa se converter, o quanto a gente precisa mudar de vida, o quanto nós precisamos aceitar Jesus, aceitar a sua proposta, viver os seus ensinamentos. Que você aproveite essa mensagem para fazer o seu exame de consciência, de olhar com sinceridade a sua vida, não com desculpinhas, com justificativas, não olhando aquilo que você faz de bom,
mas tente achar aquilo que na sua vida, com sinceridade, ainda não está legal, ainda não corresponde ao que Jesus nos ensina. Aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa de conversão na sua vida. A parábola da figueira mostra que Deus tem paciência, Deus vai dando chance, Deus confia na nossa mudança, Deus espera que a gente produza frutos. Isso é um detalhe importante, porque às vezes a gente não faz mal. Tem gente que vem se confessar: ai padre, eu não matei e não roubei, como se isso bastasse. Não, isso é só um começo. Não fazer o mal é o mínimo, mas também a gente não faz o bem. A gente peca por omissão, a gente não produz fruto nenhum. E talvez é essa conversão que Deus espera de nós. Não só não fazer o mal, mas fazer o bem, produzir frutos, produzir gestos de amor concretos que influenciem a vida das pessoas. Essa conversão que o Senhor espera de nós. Se nós não convertermos o nosso coração, a tragédia pior pode acontecer na nossa vida. Que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre nós, nos dando a consciência do nosso pecado, das nossas omissões, de quais frutos precisam ser produzidos e que, enquanto é tempo, a gente viva essa conversão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre você, sobre o seu caminho de conversão, a bênção desse Deus que tanto nos ama, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abençoado final de semana e fique com Deus.